O arrebatamento da igreja. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Confira comigo. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Versículo 10. Os 24 anciãos prostraram diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, versículo 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O segundo arrebatamento de João prefigura a trasladação da igreja. Vamos conferir isso. Aqui João foi arrebatado pela segunda vez. Ele olha e vê uma porta aberta no céu, e a voz que ouvira era a mesma de antes, voz de trombeta, que fala com João dizendo: sobe aqui. Essa era a voz do Senhor Jesus chamando-o. Este arrebatamento de João é o símbolo perfeito do arrebatamento da igreja. Então Jesus começou a mostrar as coisas que, depois desta intervenção divina, deverá acontecer na terra. Aqui João está no céu. Sua primeira visão, um trono. Trono representa reinado, governo, poder, soberania. É a legalidade de um rei em sua regência. Sobre o trono está um governante. Quem? Deus. A aparência dele, no sentido de brilho, era como pedra jaspe e sardônica, reluzente. E ao redor do trono, um arco-íris com cores semelhantes à esmeralda. Em volta do trono havia ainda mais 24 tronos, sobre os mesmos 24 anciãos, todos vestidos de branco com coroas de ouro em suas cabeças.
Estes são líderes, representantes do Antigo e do Novo Testamento. Os 12 príncipes das tribos de Judá e os 12 apóstolos de Jesus Cristo, representando toda a igreja. A brancura dos vestidos simboliza pureza, ouro e justiça. Nessa atmosfera gloriosa, encontra-se a Assembleia dos Justos do Antigo e do Novo Testamento. Do trono principal, João observa uma tempestade, com relâmpagos, trovões e vozes. Certamente seria o juízo de Deus a ser executado na terra sobre a humanidade em rebeldia. Havia também 7 lâmpadas de fogo que estavam acesas diante do trono, representando a perfeição do Espírito de Deus. Tinha um outro material desconhecido que João descreve como um mar de vidro, muito parecido com cristal. No meio e em volta do trono havia 4 criaturas viventes, cheias de olhos por diante e por detrás. Dá a entender que estava olhando e registrando tudo, como as modernas câmeras de hoje. 4 representa a Terra com seus 4 pontos cardeais e, paralelamente, os 4 evangelhos, onde Jesus Cristo é descrito por Mateus como leão, o rei, por Marcos como bezerro, o servo, por Lucas como rosto de homem, o filho do homem, e finalmente por João como a águia voando, o verbo divino. Nota-se ainda que essas 4 criaturas desconhecidas do homem tinham um trabalho e são bem diferentes. Possuem 6 asas por fora e olhos por dentro. Sua função principal é glorificar a Deus eternamente, prestando um culto, no qual bendiz o Todo-Poderoso com estas palavras: Santo, 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 que era falando da eternidade, que é falando do presente, que há de vir falando do futuro. Enquanto neste culto eterno, os seres viventes davam glória, honra e ação de graças, os 24 anciãos se ajoelhavam diante de Deus e adoravam ao Senhor, lançando suas coroas diante do trono como expressão de gratidão, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Aqui a criação de todas as coisas é mencionada pela igreja e pelo amigo da igreja, os santos do Velho Testamento, formando assim um elo de união do povo de Deus, reconhecendo a soberania de Deus com vontade própria de Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Fica uma pergunta: onde se encaixam os evolucionistas da ciência de Darwin? Muito obrigado pela sua atenção, boa noite, bom dia, boa tarde.